Ah, o amor. Será que o amor, no final do dia, enche barriga, paga boleto, faz um pix? Vamos estar falando um pouco hoje sobre relacionamento na era do Pix. Exatamente isso que você ouviu aí do outro lado. A gente precisa conversar sobre economia, sobre o relacionamento no dia a dia e principalmente falarmos sobre como os relacionamentos estão se comportando dentro dessa nossa sociedade moderna. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Ghosting econômico. Esse é um termo que eu utilizei para falar sobre essa concepção que a gente vai estar trabalhando hoje, que é basicamente quando a gente está naquela situação. Se você já estiver dentro de um relacionamento, talvez você vai precisar ver essa realidade para outras situações. Mas se você for uma pessoa solteira, solteiro, provavelmente você já repensou antes de ir para um date ou porque alguém te ofereceu, te convidou para um date e você falou assim: eu vou lá gastar R$ 700 com uma pessoa que eu nem sei se no dia seguinte, não sei nem se é maneira aquela pessoa. E aí rola o quê? O ghosting econômico. Não somente pelo fato de você não querer fazer algo por questão financeira, mas também pela aquela situação fatídica do saí um dia, gastei além do que deveria, me enrasquei e agora o que eu faço, menina? E a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui nesse episódio. A gente vai conversar sobre como a crise econômica afeta a nossa vida, como os relacionamentos modernos também estão sendo impactados e como que a solidão tem dado as mãos para os boletos e o amor cada vez tem mais valor de mercado do que a gente imagina. Mas antes, eu já queria agradecer você que está ouvindo esse podcast, mais um episódio para vocês. Se eu não me engano, acho que é o episódio 33, se eu estou fazendo as contas corretas. E para mim está sendo maravilhoso fazer esse tipo de conteúdo mais extenso para vocês. Eu tenho recebido muitos feedbacks na DM do Instagram, nos comentários aqui nas plataformas. E eu queria realmente agradecer por todo esse carinho que eu tenho recebido, porque é isso que me faz parar, estudar, fazer as coisas, elaborar roteiro. E eu não tenho nenhum tipo de experiência com essas questões de áudio, de criação de roteiro para podcast e tudo mais. E eu estou estudando bastante para poder entregar um material bacana para vocês. Então, se vocês também puderem devolver essas informações falando assim, olha, tá legal isso, não tá legal. Ou só comenta assim para dar aquele apoio moral, para não ter que ir pro Legendários para aprender a ser gente. O que vocês acham? Eu acho bacana. E também não se esquece, né? 5 estrelas sempre, porque quem dá 4 estrelas vai ficar com verruga no chibio. E eu não quero nem saber se você, ainda tá desejando ruim. Tô. E é isso, tá bom? Se você não gostou, foda-se. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia, né? Eu trouxe aqui alguns pontos pra gente poder conversar a respeito desse ghosting econômico, dessa situação, mas nesse primeiro bloco eu queria falar com vocês sobre o amor no tempo do débito automático. Lá atrás, nos anos 2000, a gente tinha a concepção de que ser jovem era viver o amor de uma forma muito aventureira, né? Eu acho que muito dos filmes, seriados, novelas traziam isso pra gente. A gente ficava com aquela concepção de, putz, preciso viver intensamente e tudo mais. Hoje, o projeto Mozão não é apenas o calor do momento, mas também é pagar as coisas, é ter dinheiro. E isso, querendo ou não, é um fator extremamente decisivo. E por que eu tô falando isso? Se você está numa situação de relacionamento, uma rotina básica de um namoro pode envolver comer fora, transporte, presentes e até mesmo as coisas do cotidiano, né? Então, por exemplo, você vai sair de Uber no final de semana, R$ 40, né? 20 para ir, 20 para voltar. Por baixo. Aqui em São Paulo, R$ 40 não dá nem a volta no quarteirão. Mas suponhamos que seja 40 conto. Ah, sei lá, pediu, foi comer um hambúrguer artesanal do jeito que você gosta uma vez no mês. Massa. Suponhamos que seja R$ 100 para os dois, né? Considerando ali a bebida, enfim, tudo mais. Ah, ok, vamos sair daqui, vamos tomar um chopp, um vinho, alguma coisa do gênero. Ou apenas só voltar para casa e ficar em casa fazendo algo. Colocamos aí esse vinho, né? Ou o chopp, alguma coisa. Bota aí R$ 80 a mais. Que seja. Só nessa brincadeira,
se você somar tudo, provavelmente você vai gastar um negócio muito grande. Só daquilo que eu falei, ele dá R$ 140, se a gente desconsiderar essa conta que eu fiz do Plus, né? Se você só for num lugar e voltar, e comer e voltar, você já está gastando 140, né? Se a gente for levar em consideração hoje que o salário mínimo é por volta de R$ 1.400, né, ali em torno, fazendo uma conta bem rápida, tá, gente, de padeiro, essa saidinha no final de semana seria equivalente a 10% de um salário mínimo. E por que eu estou trazendo isso em relação? Porque para manter uma rotina afetiva, para manter uma rotina que seja saudável, a gente também vai precisar de dinheiro para isso, né? E aí a gente precisa também lembrar das datas especiais, né? Sem contar as datas já naturais, que tipo, sei lá, aniversário, Dia dos Namorados, ainda tem aquelas datas que o capitalismo fez questão de falar assim, eu acho que esse povo tá consumindo pouco, então por que não ir lá e botar mar no furico deles? E aí sim chegaram várias outras datas. E se você não somente está na situação de relacionamento no começo, né, que é a situação de eu tô namorando e tudo mais. Por exemplo, você tá casado, você, porra, do nada, plau, uma criança. Aí você, antigamente era só um chá de fralda, que você, sei lá, tipo, fazia como é que chama? Chá de fralda, na época lá no Rio, lá nos morros que eu nasci, a gente fazia assim, era um cachorro quente, que era baratinho, geralmente a família inteira ajudava, só que o rolê era socar cachorro quente e refrigerante no cu de geral, pra quê? Pra você ganhar fralda, porque fralda é cara. Pois é, a fralda é muito cara. Daí hoje em dia não, hoje em dia você tem que fazer o chá de fralda, que aí você tem que fazer lembrancinha, docinhos, cara de asa. Não obstante, chá revelação do gênero da criança, né? Então são várias camadas que você vai observando dentro daquilo que compõe um relacionamento, e esses ritos de passagem naturais acabam fazendo com que a gente gaste muito mais do que aquilo que de fato talvez necessitaria, que é o amor, que é puro e tudo mais, né? Tem uma socióloga chamada Eva Illouz. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Se não for, Dona Eva, se estiver assistindo, por gentileza me perdoe. Mas ela tem um livro chamado O Amor nos Tempos de Capitalismo. Nos tempos do capitalismo. E tem uma frase que fala assim: o mercado transformou emoções em mercadoria. O amor precisa ser mostrado, postado, presenteado, ou ele não é real. E aí entra também aquela questão das linguagens do amor, né? Existem as linguagens do amor, que é o toque, palavras de afirmação, atos de serviço, aí tem também o de presente, né? Então, às vezes aquela pessoa enxerga que você demonstra o seu carinho, seu amor, seu tesão, sei lá o que é, através de presente. Só que quem aguenta ficar dando presente todos os meses, né? E óbvio, a sua opinião agora em relação a esses gastos que eu falei ali naturais, pode fluir em relação a várias coisas, como por exemplo, existem opções mais baratas, existem opções que você pode fazer, por exemplo, isso que eu falei agora, do presente, você não precisa dar um presente caro todos os meses, você pode comprar uma lembrancinha, você pode fazer algo, você pode chamar para uma experiência, enfim, são várias coisas. A questão aqui que eu tô falando para vocês não é encontrar soluções viáveis para contornar essa situação, mas sim jogar luz para qual é o nível de importância que a nossa vida financeira e econômica tem dentro dos relacionamentos. Porque se a gente parar aqui para poder ficar falando, por exemplo, não vai de Uber, vai de bicicleta, não vai de Uber, vai de metrô, a gente vai encontrar saídas para baratear, mas ainda assim vai continuar tendo um gasto, e ainda assim vai continuar tendo influência, ora mais, ora menos. É isso a linha de raciocínio que eu quero que vocês tenham aqui junto comigo, que foi o que eu desenhei aqui nessa buceta. Agora, outro dado interessante em 2022, de acordo com os dados do IBGE, houve uma queda de 27%. Perdão, em 2022 não. Houve uma queda de 22% nos casamentos formais de 2010 a 2022. Você não entendeu errado, 27%. Primeiro, as pessoas não estão querendo casar, né? Então isso é economicamente explicável, porque casar é caro. Só de casar no cartório já é caro. Se você for casar, fazer festa e tudo mais, não são todas as famílias que conseguem bancar, então isso também representa um gasto imenso. E ainda você tem um fator do endividamento a longo prazo. Tem muita gente que já junta os panos de bunda, já
com o nome mais sujo que pau de galinheiro. Então você consegue entender que já não começa muito bem a situação? Então tem várias questões. Ainda de acordo com esse dado do IBGE, com esse censo que foi feito, o número de solteiros também subiu. E muitas pessoas, né, tipo, e aí é uma outra pesquisa que eu trouxe, mostrou isso no censo de, aí já é o específico de 2022. 53,8% da população acima de 15 anos está solteira. E jovens de 25 a 34 anos enfrentam instabilidade profissional, baixa renda e alto custo de vida. Obviamente que isso impacta diretamente a vida afetiva das pessoas. Então sabe aquela concepção que nós temos de achar que estamos atrasados na vida porque, sei lá, na minha idade, a minha mãe já tinha 2 filhos. E eu hoje tô tendo aqui que encontrar cupom na Shopee para poder pagar mais barato ou não pagar frete. Sabe essa concepção, essa comparação? Também se dá muito a partir disso, porque nós temos uma instabilidade muito grande que atrasa a nossa vida. Não atrasa no sentido de que nós estamos sendo moles, fazendo corpo mole e essas coisas de adulto disfuncional. Mas no sentido puro de fazer com que a gente acaba tendo que prolongar, porque a gente precisa estudar mais, se qualificar mais, trabalhar mais no mercado de trabalho para conseguir salários maiores. Então tudo isso atrasa. E isso também cria, na verdade isso nem cria, isso não cria uma estrutura para casar, nem emocional, nem financeira, nem psicológica, nem patrimonial. Então tudo isso corroborou para uma estrutura que a gente vê hoje na sociedade, que as relações estão sendo moldadas pela economia e não o contrário. A economia não está mais se moldando através das relações, mas nós estamos nos adaptando. Inclusive, existem várias pesquisas mostrando que a tendência do casamento de mais de 2 pessoas vai aumentar daqui para frente, não somente pela questão da poligamia, né, da ruptura da monogamia. Eu estou aqui ainda defendendo I love monogamia, estou aqui firme e forte, eu e meus traumas, meus ciúmes. Então, I love monogamia fortemente, mas entendo quem não seja, respeito. Um beijo para quem não é monogâmico. Acredito que seja muito mais feliz que eu, porque não passa raiva sentindo ciúme de quem não deve. Mas, voltando ao assunto, existem várias pesquisas que estão falando que a tendência é aumentar, inclusive pela via financeira. E aí é fazer conta básica da tieteteia. É tipo, dividir um aluguel de R$ 1.500 para 2 dá 750, né? Agora, para 3, R$ 500. Então sobra 250 a mais no bolso de cada um, que você pode comprar várias outras coisas, inclusive coisas para apimentar a relação, que já tá mato que apimentada, né? Com 3 cabeças, se não tá apimentada, meu amor, no mínimo tá açucarada, né? Com 3 pessoas para fazer algumas coisas, porque quando uma pessoa não quer, a outra quer, ou quando é... Enfim, né? Outra história. Mas esse paradoxo que traz pra gente para o nosso segundo bloco mostra pra gente um pouco a economia da solidão, né, que eu chamei assim esse bloco. Porque a gente vai viver dentro de um paradoxo que é extremamente cruel. Porque de um lado, pensa aqui junto comigo, o amor é a concepção daquela ideia do refúgio, da paz, da calma, mas acabou se tornando mais uma tarefa nas nossas listas do dia a dia. As pessoas estão conversando sobre isso no LinkedIn. As pessoas estão fazendo posts no Instagram sobre isso. E eu também, claro, né? Tô lá firme e forte, afinal de contas, blogueiro, sem blog, criador de conteúdo na empresa, né? Rede social. Então, quando isso começa a pesar no bolso, o amor deixa de se tornar algo lúdico e algo inerente até mesmo do ser humano para se tornar algo como última prioridade. Dividir um aluguel vai custar muito caro, sair para se encontrar vai custar caro, até mesmo fazer jantar dentro de casa vai ser caro. E se você for colocar na ponta do lápis, a conta nunca vai fechar 100%, até porque as próprias relações, e aí eu estou dando uma visão minha com base na minha realidade, no meu recorte social e tudo mais, mas eu consigo enxergar de onde, né, do meu parâmetro, do meu ponto de vista, que as relações, por serem tão mais... eu não vou usar a palavra descartável, mas eu vou usar de superficial. E por existir muita facilidade para que você consiga, talvez, substituir uma pessoa por outra, a gente acaba esquecendo que relação é construção.
Então, é muito simples, por exemplo, lá no Tinder, você conversou com uma pessoa, aí aquela pessoa soltou uma frase que você não gostou, você já pula para outra, né? Então, a ideia de você falar assim, ok, eu vou sair com essa desgraça pra ver se é legal mesmo ou não é. Só que aí você fala, pô, vou sair, vou ter que gastar meu perfume caro, vou ter que às vezes pegar um metrô, pegar um ônibus ou pegar um Uber, chegar lá, e ainda tem aquela questão de dividir a conta ou não, né? Tipo, tem algumas pessoas que falam, pô, chega lá, ainda me pede pra dividir a conta, né? Ou assim, tipo, pô, vamos ter que rachar a conta e tudo mais. E às vezes a pessoa é cuzona, pô, eu vou pegar esse dinheiro aqui e gastar comigo. Eu tenho uma coisa com os alunos do Organiza que uma vez eu contei numa aula, eu vou contar aqui pra vocês também, né? Que é a ideia de que eu, na minha cabeça, eu pego todos os gastos que eu tenho que fazer, compras e coisa no geral, e eu converto pra minha moeda chamada rodízio de japonês. Porque eu amo comida japonesa demais, eu amo muito mais comida japonesa do que muitas pessoas. Não posso falar quase que todas, pra não incluir talvez poucos membros da minha família, mas amo muito mais comida japonesa do que muitas pessoas. Então toda vez na minha cabeça eu penso assim, pô, daria pra poder fazer, daria pra ir 2 vezes no rodízio japonês. Então a minha métrica é basicamente essa. Então você pensa, pô, você vai sair da sua casa, gastar 40 de Uber, aí você vai pra um barzinho, vai tomar, sei lá, tipo, 2 drinks, comer uma porção, vai, sei lá, sair 60, R$ 70. Pô, dá pra sair no rodízio japonês, ou pedir uma coisa, ou comprar cacareco da Shopee, ou blusinha da Shein que vem com taxa e coisas do gênero. E aí você começa a colocar nessa balança e a própria ideia de ter Netflix e miojo já vira uma situação, uma gourmetização, sabe? Aquela solidão gourmetizada de uma forma confortável através do delivery e rede social. Porque aí você tem a construção daquela ideia de que, pô, eu tô em casa, tô economizando mais, não tô me expondo a frustrações, não vou precisar lidar com a minha vulnerabilidade, não vou precisar lidar com a vulnerabilidade do outro, não vou ter nenhum tipo de conflito ou quebra da minha intimidade, talvez. E para muitas pessoas, essa situação ainda acaba ficando mais problemática ainda, porque cada um carrega seus traumas, então nem todo mundo quer se relacionar da forma como de fato é um relacionamento, que é você se abrir, você se conhecer, você estar junto, você... Porque as pessoas acham que relacionamento parece Tetris, né? Tipo, foi lá, encaixou além, né, não somente os órgãos sexuais, mas também, tipo, aí encaixou ali, tem que dar certo. Não, não funciona assim. É muito mais um quebra-cabeça do que um Tetris, sabe? Tipo, você tem que ir moldando, às vezes você vai ter que cortar uma ponta, às vezes você vai ter que aparar de um lado, às vezes você vai ter que colocar um cálcio assim para poder ficar certinho. Então, assim, tem essa questão ainda de como que as pessoas lidam hoje com seus respectivos relacionamentos e como que elas lidam com si mesmo. E aí, dentro dessa lógica, né, da economia, que é aquilo que a gente está conversando hoje, às vezes a pessoa, inclusive, foi num date, gostou, mas ela simplesmente vai falar assim pra você, ou ela simplesmente some, que é aquilo que eu chamei de ghosting econômico, né, ou ghosting financeiro. Que é essa concepção do tipo, cara, talvez aquela pessoa tenha um estilo de vida e uma situação financeira melhor do que a minha. E aí eu queria perguntar pra você do outro lado, se já teve essa situação com você, do tipo, um date que você foi e aí você ficou com aquela vibe do tipo, nossa, não quero sair mais porque a minha realidade financeira é muito diferente da realidade financeira da outra pessoa, então ela pode ser uma pessoa legal, mas eu sei que isso vai ser um problema. Eu quero que vocês me contem também aqui nos comentários também essas experiências pra eu também conversar e ficar sabendo da vida de vocês, que eu adoro. E eu também queria que vocês soubessem, né, tipo, que vocês comentassem exatamente sobre essa percepção do tipo, você já deixou de sair com alguém ou já parou de responder alguém porque simplesmente preferiu do tipo, não, eu vou deixar de chamar aquela pessoa pra fazer algo nessa semana porque eu tô apertado de dinheiro. Então isso também pode ser algo, é um determinante, né? Porque a pessoa no dia seguinte, e eu fiz uma thread no Twitter e as pessoas, eu achei muito bacana que teve gente que veio mandar mensagem depois falando assim, nossa, aquilo alugou um triplex na minha cabeça, porque isso também é um fator, né? Tipo, o lado financeiro também afeta as pessoas, mas nem todo mundo fala sobre isso, o que também é completamente compreensível, né? Do tipo, pô, aquela pessoa, às vezes ela não quer mais sair com você, não é porque, porra, tu fode mal, ou porque você é chato, ou porque você, enfim, tava com um siloto de meleca no nariz a noite inteira.
Pode ser por isso? Pode ser por isso. Pode ser porque você não escovou o dente direito? Pode ser também. Mas pode ser porque, às vezes, ela já estourou o cartão, ela está endividada, às vezes ela está com um problema financeiro que naquele final de semana ela não vai conseguir sair. Então, ao invés de passar por esse pseudo-constrangimento, que não necessariamente deveria ser, de falar, pô, esse final de semana eu tô sem grana, ou sugerir algo mais em conta para ser feito, ela simplesmente prefere dar o famoso ghosting. Então, esse fenômeno, que se a gente pode chamar assim, vem acontecendo com grande escala. Não somente nas situações pós um date, como também para ter um date, né? Eu já tive algumas situações em que eu, particularmente, percebia, e depois de muito tempo, depois de me relacionar com a pessoa, depois de um tempo, ela falava do tipo, eu dei uma segurada no começo, porque tava meio apertado de grana, papapá. Então, assim, você consegue observar que existe também esse impedimento. E também vai depender muito de como que você, como que é a tua estrutura, digamos assim, financeira e a tua vida, né? Também lá pela thread do Twitter que eu fiz, um seguidor comentou sobre motel, né? E aí isso me chamou a atenção para uma coisa além ainda daquilo que eu pensava. Por quê? Eu moro sozinho eu tô com 32, porra, um par de anos já, deve ter tipo 13 anos já que eu moro sozinho. 13 para 14 anos que eu já moro sozinho. Acho que é isso, se eu não me engano. Por aí. Quando sei lá, se eu morasse hoje com os meus pais, seria uma dificuldade levar alguém pra dentro de casa pra transar. Falando assim, no bom e velho português, né? Ou seja, pra namorar em casa, caso você seja uma pessoa que não gosta de palavras de baixo calão. Não, transar não é, né? Transar é verbo, né, gente? Se eu tivesse falando, né, tipo, dá um cruzo, furunfá, tchaca-tchaca da buchaca, ou qualquer coisa do gênero, aí sim, né? Mas no final das contas acabou que eu falei. E é por isso que você vai deixar o seu like. É por isso que você vai compartilhar este episódio do podcast. O podcast mais amado do Brasil. É ele, Presley Cast. E aí, que entra a situação do que eu ia falar agora, né? A minha sorte, menina, hoje eu acho que eu tomei o remédio do TDAH. Mentira, não tomei. E vou continuar sem, porque aquele que venceu a morte. Menino, tô com esse negócio aqui depois que passou a Páscoa. Tá eu, Jesus Cristo, assim, olha. Pra ver quem quer sumir primeiro. E aí, né, gente? Como a gente tava conversando, o cara tava falando do motel. Eu tava perguntando, cara. Eu me perguntei, eu falei, porra, é mesmo, né, cara? Você imagina, ainda teria o acréscimo se aquela pessoa mora com os pais ou divide apartamento com algum amigo, alguma coisa assim, ainda tem a dificuldade de lugar pra você ter relacionamento sexual com as pessoas. Porque assim, né, gente, por gentileza, não vamos ficar fazendo em local público, não vamos ficar se metendo em banheiro e coisas do gênero pra poder fazer besteirinhas, sabe? Tipo, uma aventura, um dia na vida, vai. Agora, não transforma isso numa rotina pra não dar problema pra você, tá? Porque o motel é muito mais barato que a fiança, caso você for pego e for preso, tá? Guarda esse ensinamento aí que o tio tá falando pra você, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Então você tá vendo os condicionantes? Porque se porventura você divide apartamento, certo? Se você não consegue ter um ambiente, né, tipo, pra você ter esses dentes, você tem que ir pra fora, você tem que... Então vai ficando cada vez mais caro e cada vez mais difícil, né? Então, pelo fato de eu ter morado sozinho, isso nem me veio à mente no primeiro momento quando eu comecei a desenhar um roteiro do episódio de hoje. E aí eu pensei, pô, beleza, né? Tipo, é o gasto só do passeio, do rolê. Mas não, ainda tem a questão disso, né? E óbvio, se você for levar em consideração a essa questão, querendo ou não, o preço que eu pago para também ter a liberdade é o famoso aluguel, né? Então, se eu pago aluguel, enfim, se você paga a sua casa ou coisa do gênero, também você está tendo aí essa questão, né? E aí entra um outro ponto que a gente precisa falar sobre essa questão da economia da solidão. Digamos que você seja uma pessoa solteiro. Ou uma pessoa que está pensando em terminar. Maneiro que quem estiver pensando em terminar vai procurar de tudo que é jeito pra fazer com que reacenda a chama do amor. Porque vai sair desse episódio aqui completamente desmotivado da vida, né? Ou não, né?
Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que quer encontrar alguém e, sei lá, você não é uma pessoa que tem um círculo social muito ativo, sei lá, você trabalha às vezes de casa, a sua rotina não tem, por exemplo, a exposição a outras pessoas, como pessoas do trabalho, uma faculdade, um tipo de atividade física. Você não tem isso, você não vai correr 5 horas da manhã com a meia azul pra todo mundo ver que você tá solteiro. Não. Você vai fazer o quê? Você vai usar aplicativo de relacionamento. Quando o aplicativo de relacionamento começou a funcionar, de fato, começou a habitar entre nós, seres humanos, a proposta era fazer com que você encontrasse a tua, né, a tua outra metade da laranja, que por hora estava ali navegando nas páginas do aplicativo de relacionamento, sendo chupada por outra pessoa. Só que, a partir do momento que esses aplicativos começaram a se enxergar como empresa, a história mudou. Veja só se não é o capitalismo fazendo das suas emoções um produto. Porque se porventura o aplicativo consegue fazer de uma forma muito rápida aquilo que ele se propõe, você concorda comigo que a vida útil daquele aplicativo é limitada? Porque se eu estou aqui do meu lado, estou ali passando no Tinder, estou tentando encontrar você do outro lado. Se eu te encontrei, gostei demais de você, pronto. A gente já vai postar no Twitter, aplicativo deletado, veio aí, e um printzinho, né? Só que o que eles começaram a fazer? Jogar algoritmos para fazer com que você talvez tenha um pouquinho de dificuldade para encontrar essa pessoa. Primeiro, algumas plataformas alguns aplicativos de relacionamento, possuem as suas versões pagas. E com a versão paga, obviamente, você tem benefícios. Então você monetiza através de... Você quer ver mais perfis? Você quer encontrar uma quantidade de pessoas ao seu redor maior? Tem que pagar. Pô, você deu não sei quantos matches por dia. Ou deu quantos likes por dia. Massa. Mas você apareceu uma pessoa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cancelar aqui, olha, agora você só pode dar like amanhã. Mas, se você pagar R$29,90, tu pode continuar saindo e dando like pra Deus e o mundo na esperança de encontrar uma validação. Olha que maneiro que vai encontrar. Se porventura você quer saber, sei lá, tipo, quem te curtiu primeiro, pra você só já ir direto, poupa tempo, né? Tá lá, ó, pá, pá, pá. Tem que pagar. Você quer aparecer mais nas buscas para que as pessoas vejam você, para que você seja notado por aquela pessoa lá da academia, aquela pessoa que passa lá todo dia na frente do metrô, que pega o ônibus contigo. Você quer ser notado por aquela pessoa? Quer dar super like? Pau! Na pessoa? Você tem que pagar. Isso tem um termo chamado que é Pay to Date, que é basicamente o novo normal. O Pay to Date, na tradução literal, é pagar para sair. Ou seja, você tem que pagar, de fato, e isso é, né, literal, porque você tem ali aquelas assinaturas, para que você consiga ter acesso a outras pessoas ou ter ferramentas que vão aumentar a tua interação dentro da plataforma. Então, assim, até o amor, até a paquera, como diz meu pai, virou um algoritmo pago. Então, se você não banca o Super Like, o Gold, o Premium, o Blaster, o Mal, o Power, talalá, tu fica invisível. Então é melhor nem tu ter o negócio. Concorda comigo? Então, a forma como a gente se relaciona hoje está tão envolvida dentro do capitalismo como uma forma de mercadoria que quem tem dinheiro aparece mais. Quem não tem, vai dar match com o que sobra. Presley, mas tem opções ali bacanas, dá para você encontrar pessoas. Sim, mas é aquilo que eu falei. O modelo de negócios das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, é funcionar através da exposição, principalmente, né? Não principalmente, né? Porque esses aplicativos, na verdade, são mais pelo fator do... que eu acabei de falar? Das ferramentas, enfim, desbloquear funções. Mas eles também funcionam através de anúncios. Então, se eu encontro você do outro lado muito rápido, eu vou mostrar para você poucos anúncios. Então, eu vou colocar ali, eu vou meio que embaralhar para você encontrar o teu sapatinho de cristal. Não hoje. Talvez na hora que você se cadastra ali, o algoritmo já falou assim: ó, Tonhão vai encontrar Tonhona, hein? Eles dois aqui, ó, match garantido. Mas vamos fazer eles se topar daqui 4 semanas.
Então funciona assim, principalmente se você tá falando de regiões grandes, né? Tipo como, sei lá, São Paulo, né? Que, enfim, você botou ali raio, 0,100 metros. Você encontra a população inteira de Ratanabá. Então, assim, tem essa questão, né? E aí, presta atenção. Segundo o relatório da Statista, né, de dados em relação a dados, em 2023 os aplicativos de relacionamento movimentaram mais de 5,6 bilhões de dólares no mundo em um ano só. E aí eu te pergunto, só os aplicativos. Tem ninguém falando aqui do hambúrguer, do Uber, do metrô ou do motel, aquele lençol sujo, pode, que de vez em quando a gente precisaria se sujeitar para poder dar uma suada no colo de alguém, né? E aí, o Brasil é o segundo maior mercado do Tinder no mundo. E pasmem, somos o segundo também maior pagante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o brasileiro está querendo pagar horrores para encontrar alguém que presta. Pagar horrores, talvez, para poder melhorar a sua situação com a sua autoestima, senso de validação e coisas do gênero. Tem uma citação do livro Amor Líquido que fala o seguinte, né? Abre aspas. As relações humanas tornaram-se frágeis, rápidas e descartáveis, como os produtos de uma prateleira digital. E nesse cenário, a solidão vira menos arriscada que o envolvimento. E aí que entra esse contexto que eu falei pra gente. As pessoas estão preferindo ficar solteiras a se expor a todo esse ritmo frenético e a esse risco, de fato, de conhecer alguém e de se frustrar e de gastar dinheiro e de perder tempo. E não entenda isso como algo errado, aqui não tem caráter de julgamento, eu só estou trazendo informação. Mas, até que ponto isso também não é uma influência financeira? Será que se a gente tivesse lazer mais acessível, a gente conseguiria, talvez, fazer com que isso fosse mais leve? Por que na época da faculdade, por que né, as pessoas se relacionam dentro do trabalho, ou até mesmo, sei lá, tipo, igreja, comunidade e tudo mais? Porque a rotina permite que isso exista. Você não precisa criar um contexto para inserir uma pessoa. Diferente, por exemplo, que as relações atuais acontecem, principalmente aquelas que vêm de rede social, né? Se você não tiver uma rotina parecida, a gente trabalha na mesma empresa, ou a gente trabalha próximo, ou a gente mora próximo, ou a gente tem o mesmo círculo de amigos, acaba que você vai aumentando a distância e o valor também que você precisa pagar para ter acesso a essa pessoa. E aí, num terceiro bloco agora, pra gente poder dar uma pincelada melhor nessa questão, inclusive pincelada é uma outra palavra utilizada para poder falar sobre sexo. Você já parou pra pensar nisso? Pois é, eu tô te contando agora. Vem o contexto da rotina do amor cansado, né? E aí entra bastante em conformidade com os outros episódios que a gente comentou sobre saúde mental e tudo mais. Por quê? Se você junta vamos fazer uma equação, estilo Bhaskara, assim, sabe? Você pega salário baixo, tempo escasso, preços altos e mais ansiedade, burnout, depressão, caralho de asa. A soma disso tudo cria, estilo As Meninas Superpoderosas, tempero e tudo que é de bom, bravo. Isso gera o quê? Uma geração sem tempo, sem dinheiro, cansada e sem paciência pra amar. Olha que bonitinho que ele falou. Pois é, porque a jornada de trabalho hoje dos mais jovens geralmente é mais longa do que aquela pessoa que está mais estável na vida financeira. Por quê? Basicamente porque no começo da vida adulta é o período que aquela pessoa está estudando, está trabalhando ou está fazendo uma pós. Então tudo isso também vai influenciar nesse contexto. E aí você pensa comigo, você tem às vezes acúmulo de empregos, acúmulo de função, ou às vezes os estudos, como eu falei, e aí você tem bico às vezes que precisa fazer para complementar a renda. Então, esse dia eu estava contando para uns amigos meus que na época, por exemplo, da minha faculdade, eu tentava conciliar muita coisa porque eu fazia alguns bicos, alguns freelas, foi lá que eu comecei a tocar também como DJ para poder fazer um dinheirinho.
justamente porque eu queria fazer dinheiro e eu precisava fazer dinheiro. Então não me sobrava muito tempo, nem para estudar muito bem e também nem para me relacionar em alguns momentos. Ou quando eu me relacionava moda cacete. Tipo assim, me atropelando de tudo que era jeito para tentar encaixar ali. E aí como que você arruma tempo dentro desse contexto como um todo para ter um diálogo, para resolver um conflito, para pensar, né? Porque relacionamento é te colocar nessa situação, né? Eu sempre falo com as pessoas que eu acho que a pior parte do relacionamento é se deparar com coisas que você não se depararia sobre você se você estivesse sozinho. É tentar se colocar no lugar do outro, é tentar entender o que o outro pensa, como o outro pensa, é chegar e também se colocar numa posição de que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que você também tem erros, que você também tem frustrações, que você também deve pensar em uma estrutura diferente da sua. Então, em muitos casos, por exemplo, o ghosting vai acontecer porque, como eu falei, a pessoa não tem dinheiro para sair de novo e ela também não vai ter nem tempo. Porque a base da vida dela agora está sendo construir ou reconstruir a vida financeira dela. E dependendo da situação, e dependendo da condição da vida, dependendo da fase da vida daquela pessoa, ainda fica mais difícil ela se expor a um relacionamento, porque ela ainda tem as frustrações profissionais. Então ela precisa lidar, por exemplo, com aquela situação de que, porra, a pessoa tá, sei lá, estudou a vida inteira uma área, mas aí não tá se dando bem, e aí ficou frustrada porque não era aquilo que esperava, e aí vai ter que mudar da área de uma hora para outra. Então, assim, você entende que são vários contextos que vão fazer com que a gente disperse nesse ambiente? E, por exemplo, a situação, a questão da saúde mental e desse cansaço dentro desse contexto, eu acho que só agrava, né? Tipo, no sentido de continuar agravando pra cima e pra baixo, porque as pessoas, não as pessoas, né? A sociedade como um todo, ela está muito dentro desse sistema capitalista que faz com que nós sejamos premiados pela falsa meritocracia ou pela ideia da meritocracia, né? Então hoje a gente não está mais preocupado, como sociedade falando, em produzir melhor. A gente está preocupado em produzir mais. A gente não está preocupado em trabalhar melhor, mas preocupado em trabalhar mais. Então não faz muito sentido, nem sempre quantidade está atrelada à qualidade, né? Então, por exemplo, a Abra Pharma, né, aqui no Brasil, mostrou que nos últimos 5 anos o consumo de antidepressivos cresceu 25%. Mais uma vez, é uma realidade que eu estou falando que é por causa disso? Não, estou dando um dado geral para a gente entender a dimensão em relação a isso, né? E boa parte das pessoas que, por exemplo, fazem meus cursos, no caso Organiza, que eu já falei aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para caso você queira se tornar minha aluna, meu aluno, para você aprender organização financeira, para você entender como fazer um planejamento, para você inclusive colocar no seu planejamento questões relacionadas a relacionamento, a planejamento de curto e longo prazo. E também, obviamente, né, tipo, ter dinheiro para cuidar de si em momentos como esse. Mas eu sempre costumo falar para os meus alunos essa concepção de que, pô, a gente precisa. Eu perdi a linha de raciocínio. Eu fui fazer aqui a minha. Vender o meu peixe, eu perdi minha linha de raciocínio. Então é isso. Eu não vou tentar recuperar, porque aí depois vira toda uma porcaria. Mas essa ideia do que eu tô falando dos antidepressivos, né, que foi o último tópico que eu lembrei antes de puxar aqui. A ideia de planejamento e de falar sobre frustração dos planejamentos também está muito atrelada a essa concepção do capitalismo de que a gente precisa consumir o tempo inteiro, a gente precisa produzir o tempo inteiro, né? E isso também gera um gasto emocional e financeiro também. Porque no final das contas, se você é submetido a uma situação de ansiedade extrema, isso vai ter um impacto na sua vida, isso vai ter um impacto forte na sua qualidade de vida como um todo, né? Então, por exemplo, se hoje você tem um deslocamento médio das grandes cidades, você pega nesse dado para analisar, o deslocamento médio ultrapassa 1 hora por trajeto. Então, assim, as pessoas gastam 1 hora para ir, 1 hora para voltar, em média. Imagina o quanto que não é consumido de energia emocional, a paciência. A pessoa chega em casa sem saco pra nada. E aí ela tem que chegar em casa depois de todo esse trabalho, ir lá, lavar a chavasca e performar o circo de sulé da putaria na cama pro bonito. Como que faz isso? Não faz. Então, assim, se você observar,
nessa estrutura do amor cansado que eu tô declarando aqui, né, que eu tô colocando em situação pra gente discutir a respeito, o amor vai funcionar quando sobra. E nem sempre sobra. E aí que tá o problema. Então, a gente diz que tá trabalhando na gente mesmo e esquece que, enfim, existem outras relações, existem outros pontos, né, e tudo mais. E qual seria o ponto pra gente caminhar em direção a isso? Basicamente, a gente precisa falar sobre, como um todo, né? Projetos políticos, projetos econômicos, estrutura socioeconômica. A gente precisa melhorar a nossa forma de produzir. Essa concepção de que a gente precisa estar sempre adequado a esses objetivos, a esses esforços que são feitos por outras pessoas que muitas das vezes a gente não sabe nem quem são, mas a gente precisa, mas colocam pra gente esses objetivos como dados do tipo, não, você tem que casar, você tem que comprar carro, você tem que comprar uma casa, né? Então, é questionar exatamente isso. E, cara, a gente precisa falar da forma mais prática possível. A gente tem que falar mal do sistema, a gente tem que falar mal do capitalismo, mas fazer o nosso também. E eu não tô falando de fazer o nosso equivalente a como se fosse, fecha a torneira quando for escovar o dente, que a água do mundo tá acabando, enquanto o agronegócio tá acabando com a água toda da gente em 2 minutos, sabe? Tipo, a água que tu vai gastar a vida inteira, eles já gastaram agora enquanto eu comecei a falar essa frase. Então, assim, se for levar em consideração isso, não é esse ponto que eu tô falando. Mas a nossa ótica individual, quando a gente faz algo a respeito, a gente tem uma capacidade tecnicamente maior de fazer algo pela gente, enquanto a gente está criticando o sistema. Então é por isso que eu sou muito favorável e incentivo muitas pessoas a terem esse olhar um pouco mais pragmático do tipo, o que eu posso fazer a respeito da minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a minha situação no sentido geral? Porque a situação estamos dentro de um sistema que está fazendo com que os amores, além de líquidos, se tornem cada vez mais caros. 60% dos jovens hoje tem medo de não conseguir pagar o aluguel. 40% adiou o plano de constituir família por questões financeiras. E aí eu te pergunto, como que você constrói uma família? Como que você se relaciona? E como que você, ao menos, se permite relacionar dentro de uma situação em que o amor praticamente virou um ato de resistência? Então, de um lado, será que realmente a gente está solteiro? Será que a gente escolheu estar solteiro? Ou se não é o entorno, a nossa economia, a nossa sociedade, o capitalismo, que está definindo quem vai se relacionar e quem não vai? E entendam que aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor para quem quer casar, para quem não quer e tudo mais, porque cada um faz o que quiser da vida. O chibio é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas, acho que um dos primeiros passos que a gente tem é ver que as relações, e aí entra o amor romântico, o amor afetuoso, o fraternal, que aí vai envolver tudo que você acha que é amor. Família, mãe, pai, amigo, tia, avó, cachorro, ONG, trabalho, tudo que tu ama. Deixar de ver isso talvez como uma planilha. Mas isso não de uma forma lúdica. Mas é também fazer algo primeiro a respeito para criar essa condição sobre, né? Então quando a gente tem esse apoio financeiro, basicamente te possibilita se expor mais para viver essas coisas. Então, quando eu pensei, falei, e se a gente conversasse sobre essa nova onda dos ghostings que estão acontecendo por questões financeiras, né? Então, sei lá, se a gente conseguir conceber de que para você gostar de alguém, para você se expor a um relacionamento, você vai precisar de tempo, você vai precisar de espaço, de descanso e também de dinheiro. E não somente isso, mas de política pública. Política pública que vai se transformar em política econômica para ser efetiva para a sociedade. E não só, eu não estou falando aqui de Bolsa Família ou SUS. Estou falando de política mesmo de direito trabalhista, de direito de descanso, de salários valorizados. Porque não adianta a gente se doar para a vida e se cobrar para sempre das coisas, sendo que a gente não consegue visualizar de que tem muita coisa que está acima da gente. Eu falei aqui atrás que a gente tem que olhar a nossa ótica micro, né? Nossa ótica individual. Então, aprender organização financeira. Falei aqui do Organiza para vocês, que vai ser um prazer imenso te ensinar organização financeira caso você queira. O link está na descrição. E isso é importante, mas
Se não quiser aprender comigo, aprenda com outra pessoa, não importa. O importante é que você faça isso. Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai conversando, depois que você garantir a tua sombra e tua água, que não necessariamente precisa ser a água fresca da frase, garantir um pedacinho de sombra e a tua água, aí sim a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade, até inclusive para debater as mudanças que são necessárias. Porque boa parte dessa conversa que a gente teve agora é fruto de um sistema que está levando a gente cada vez para mais desigualdade. E é por isso que o número de pessoas em situação de depressão, pessoas ansiosas, as pessoas sozinhas. Eu vi uma psiquiatra falando esses tempos atrás que nós estamos numa epidemia não somente da depressão, mas de solidão. Porque as pessoas estão escolhendo ficar sozinhas porque é mais fácil, porque o prazer que elas teriam em se relacionar, elas estão encontrando em outras coisas que não necessariamente são saudáveis para ela. Então a gente deixa de ser humano para ser um caixa eletrônico, que a gente só vai saber se presta ou não presta o tanto de dinheiro que tem ali dentro. Então acho que essa reflexão aqui é justamente para que a gente consiga compreender e às vezes fazer algo a respeito, até mesmo para entender a tua relação com você mesmo, com seus gastos, com as suas finanças e também analisar com a do outro. Pode ser que aquela menina, que aquele menino que sumiu, às vezes ela não achou que você, achou que você é feia. Olha pra você, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Tá, não precisa necessariamente ser linda, mas você é maneira, entendeu? Você é um cara bonito, tá vendo? Você tem ali, olha, pegada, sabe? Tipo, você consegue pegar na mão na cintura ali sem deixar a pessoa com um hematoma. Então você também tem seu valor. Mas o que às vezes a gente fica pensando? A gente traz pra gente. A gente fala, pô, a pessoa não quis sair mais comigo e tudo mais. Tô falando pra você agora botar rótulo em tudo que for ghosting que tu receber, tu fala, a pessoa tá só pobre. Não, porque às vezes você é chata mesmo, às vezes você é enjoado, às vezes você falou merda, entendeu? E às vezes você não tem que, não deu liga. Mas também tem o fator econômico que vai influenciar a beça e inclusive pode influenciar o ghosting que você tá dando nas outras pessoas. E aí que fica a reflexão. Até que momento isso é legal, dar esse ghosting, de simplesmente sumir, ou isso pode se tornar, inclusive, uma pauta para ser discutida de uma forma leve, de uma forma talvez transparente e sem precisar passar por constrangimento, até porque isso não é constrangimento nenhum. Passar por um momento de reorganização e de reestruturação financeira, inclusive, é até chique, tá bom? Tô falando pra vocês, mas depois, outra hora eu comento mais sobre isso. Se você gostou desse episódio, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com seus amigos, inclusive para servir de pauta de discussão aí no dia a dia, porque eu sei que isso vai dar pano pra manga, porque todo mundo tem uma história sobre isso pra contar. Alguém que teve que pagar a conta sozinho porque a pessoa sambou do bar. Eu tenho certeza absoluta que tem história muito boa para ser contada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez, deixe o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma. Também se inscreva e siga nas redes sociais @eupresley. Foi um prazer imenso conversar sobre ghosting econômico com vocês. Beijo enorme no coração e até a próxima.